Infelizmente, várias pessoas têm seus sonhos e suas vidas roubadas pelo tráfico e contrabando de pessoas. O tráfico e contrabando de pessoas é um assunto de extrema importância. São crimes que envolvem a exploração ilegal de indivíduos. Como é que você define o que você passou? Desumano. Desumano. E tem muita gente precisando de ajuda. Foi por isso que eu resolvi falar. Nesse momento que nós estamos conversando, Tem muita gente precisando de ajuda. vamos lá contar a sua história? Vamos. É uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos e atinge milhares de vítimas, seja no limite nacional ou internacional. As vítimas do tráfico e contrabando de pessoas são frequentemente enganadas por promessas de trabalho, oportunidades ou melhores condições de vida e acabam sendo exploradas ou submetidas a trabalho forçado. De maneira geral, o tráfico humano refere-se ao recrutamento, transporte e exploração de pessoas, geralmente dentro do próprio país ou até mesmo localmente, em comunidades, e está relacionado à exploração sexual, trabalho escravo, adoção ilegal e tráfico de órgãos. Por outro lado, o contrabando de pessoas está mais associado ao transporte ilegal de indivíduos, através das fronteiras internacionais, muitas vezes, com o objetivo de exploração ou trabalho forçado em outros países. No Brasil, ambos são considerados crimes graves e são combatidos por órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público. É importante conscientizar a sociedade sobre esses crimes, denunciar situações suspeitas e apoiar as vítimas. O tráfico humano tem raízes antigas e está ligado a diversas formas de exploração ao longo da história, incluindo a escravidão. No contexto moderno, o tráfico de pessoas tornou-se uma questão significativa devido a fatores como a globalização, desigualdade socioeconômica, conflitos armados e vulnerabilidade de certas populações. Durante o século XX, o tráfico humano aumentou, sendo impulsionado por diversas formas de exploração, como trabalho forçado, exploração sexual e servidão por dívidas. Organizações criminosas frequentemente se envolvem nesse comércio ilícito, lucrando com a exploração de indivíduos vulneráveis. O contrabando de pessoas, muitas vezes associado ao tráfico humano, tem suas raízes históricas em práticas como migração ilegal, evasão de fronteiras e transporte clandestino. A atividade evoluiu ao longo do tempo devido a uma variedade de fatores, incluindo questões econômicas, políticas e sociais. Nos tempos modernos, o aumento das restrições à imigração legal em alguns lugares, juntamente com desigualdades econômicas significativas entre regiões, contribuíram para a demanda por serviços de contrabando de pessoas. Indivíduos muitas vezes recorrem a contrabandistas para escapar de condições difíceis, buscar oportunidades econômicas ou fugir de conflitos. Organizações criminosas se envolvem nesse comércio clandestino, lucrando com a vulnerabilidade e o desejo de pessoas por uma vida melhor. O contrabando de pessoas é uma questão complexa e desafiadora, exigindo esforços internacionais para abordar as causas subjacentes e implementar medidas eficazes para prevenir e combater essa prática ilegal. O tráfico de pessoas é uma prática antiga, e os esforços para proibi-lo ganharam força principalmente no século XX. A primeira convenção internacional significativa foi a Convenção Internacional para a Supressão do Tráfico de Mulheres e Crianças, assinada em 1921. A proibição mais abrangente e moderna do tráfico de pessoas foi estabelecida na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também conhecida como
Protocolo de Palermo, adotado em 2000. Este protocolo definiu o tráfico de pessoas de forma abrangente, abordando não apenas a exploração sexual, mas também o trabalho forçado, a servidão e outras formas de exploração. Não existe um ano específico em que o contrabando de pessoas tenha sido proibido globalmente. O contrabando de pessoas é, em sua essência, uma atividade ilegal, e diversas leis nacionais e convenções internacionais ao longo do tempo têm buscado criminalizar e combater essa prática. A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, conhecida como Protocolo de Palermo, adotado em 2000, também trata do contrabando de pessoas. Este protocolo destaca a necessidade de prevenir e combater o contrabando de migrantes, definindo-o e incentivando a cooperação internacional para enfrentar esse fenômeno. O tráfico humano é uma atividade criminosa complexa, que envolve a exploração de pessoas para diversos fins, como trabalho forçado, exploração sexual, servidão por dívidas, ou remoção ilegal de órgãos. O processo geralmente envolve várias etapas. Recrutamento. As vítimas são muitas vezes recrutadas através de enganos, promessas falsas de emprego, casamento ou oportunidades educacionais. Transporte. As vítimas são movidas de uma região para outra, frequentemente atravessando fronteiras, muitas vezes de forma clandestina, para evitar a detecção das. Acolhimento. As vítimas são recebidas por intermediários, frequentemente pertencentes a organizações criminosas, que coordenam a exploração, fornecem alojamento precário e controlam os movimentos das vítimas. Exploração. As vítimas são submetidas a condições de trabalho degradantes, abuso físico, psicológico ou sexual, muitas vezes sem pagamento adequado. Em alguns casos, são forçadas a pagar dívidas. Lucro. Os traficantes lucram com a exploração contínua das vítimas, que muitas vezes vivem em situações de coerção e medo. Já no contrabando, recrutamento. Contrabandistas recrutam pessoas que desejam atravessar fronteiras de maneira irregular. Isso pode envolver a promessa de fornecer documentos falsos, orientação durante a jornada ou transporte clandestino. Pagamento. Geralmente, as pessoas que buscam contrabandistas pagam por seus serviços. Os valores podem variar, dependendo da distância a percorrer, dos riscos envolvidos e dos métodos utilizados. Transporte. Os contrabandistas organizam o transporte clandestino das pessoas através de fronteiras, seja por terra, mar ou ar. Isso pode envolver rotas perigosas, como travessias de desertos ou travessias marítimas. Documentação falsa. Em alguns casos, os contrabandistas fornecem documentos falsificados para facilitar a passagem através de pontos de controle de fronteira. Entrega. Ao chegar ao destino, as pessoas contrabandeadas podem ser entregues a intermediários locais ou deixadas por conta própria para enfrentar os desafios da vida em um novo país. Para denunciar e combater o tráfico humano e contrabando de pessoas, é importante estar ciente dos canais de denúncia disponíveis e também apoiar iniciativas que visam prevenir e combater esses crimes. No Brasil, você pode denunciar casos suspeitos à Polícia Federal, ao Ministério Público ou mesmo por meio do Disque 100, que é um serviço de atendimento telefônico para receber denúncias de violações de direitos humanos. Além disso, é fundamental apoiar organizações não governamentais e projetos que trabalham na prevenção do tráfico humano e contrabando de pessoas, assim como participar de campanhas de conscientização e educação sobre o tema.